Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus queridos irmãos, Igreja de Cristo Jesus, é com renovada alegria que eu vos saúdo na paz do Senhor, amém? Por gentileza, você que trouxe a Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, capítulo de número 26. Enquanto os irmãos acham a referência bíblica, eu quero louvar o bom Deus por ter me dado a oportunidade de estar com os irmãos uma vez mais, desde a noite de ontem. Quero agradecer os céus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Júlio, da sua digna esposa, a irmã Normélia. Que Deus abençoe, pastor, sua vida, sua família, seu ministério. É um prazer estar conhecendo-os nessa noite. Agradecer também ao meu amigo, pastor Davi, amém, a irmã Dulce, nossos amigos já de longo tempo, de longa data. Que Deus em Cristo vos continue abençoando. Eu tenho dito que o pastor Davi é corajoso. Tantos pregadores que tem aqui, irmão, me sinto até constrangido de vir pregar em Camboriú. Quero agradecer o líder dos, lá em Blumenau, é homem de honra, pastor Paulo Roberto, dirigente do ciclo de oração masculino, junto do irmão Jânio. Que Deus abençoe. Cumprimentando ele, estou cumprimentando todo o grupo de homens de oração, servidores do Rei. Parabéns por mais um ano de dedicação, de esmero, de oração na presença de Deus. Com certeza as vossas orações estão em depósito diante do Senhor e vai vir resposta satisfatória. A toda a igreja, muito obrigado pelo acolhimento, pela saudação de bem-vindo que foi externada a mim, a minha esposa, e nessa noite, com alegria, ao meu querido amigo, nobre pastor Placides e a irmã Zaninha. Que bom que vocês vieram, amém? Que Deus vos abençoe. Livro do Gênesis, capítulo 26. Só quem já achou, dê um sonoro amém? Está escrito assim, Gênesis 26, versículo 1. Sobreveio fome na terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desças ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei contigo e abençoarei, porque a você e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Versículo de número 12. Isaque semeou naquela mesma terra, e naquele mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Tome assento adorando o nome do Senhor. Ontem nós fizemos menção do tema: para o Senhor não tem nada difícil. Irmãos, desde os dias dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, dificuldades, dias difíceis têm colidido frontalmente com a humanidade. Dias difíceis são inevitáveis. E quando eu olho para o texto sagrado que nós ora acabamos de ler, a Bíblia diz que nos dias
do patriarca Isaque, houve fome na terra. Porém, essa fome nos dias de Isaque não era inédita. Se nós observarmos o texto sagrado vai dizer que nos dias de Abraão, pai de Isaque, já tinha havido fome nesta mesma terra. Dificuldades, elas vêm e não mandam recados. As dificuldades vêm e nos toma de assalto. As dificuldades vêm para os ímpios, mas as dificuldades, os dias difíceis, também vêm para os crentes, salvos no Senhor, que tem o nome escrito no livro da vida. Quando eu olho para o texto sagrado, Isaque, agora já casado com Rebeca, estão sofrendo dificuldades por causa da fome. A fome chegou naquelas terras aonde habitava Isaque e sua família. E o que se faz em dias difíceis? O que fazemos nos dias das adversidades? Procuramos soluções. E é isso que Isaque, junto de Rebeca, esse casal ainda não tinha filho. Até então, o Senhor não tinha feito milagre em Rebeca de dar filho, sabendo nós que ela era estéril. O que Isaque faz? Toma Rebeca e vai procurar soluções em uma terra chamada Gerar. Gerar fazia fronteira com a terra do Egito. O que Isaque pensa? Eu vou descer até o Egito, mas antes eu vou até Gerar, terra dos filisteus, onde tem por rei Abimeleque. Eu vou ficar lá por algum tempo, até ir ao Egito, aonde tem provisão, aonde não tem a dificuldade da fome. Esse era o plano, o desejo de Isaque para fugir dos dias difíceis, da fome que assolava Canaã. Então agora imagine ele e sua esposa empreendendo uma caminhada de aproximadamente 70 a 80 quilômetros a pés, para chegar até Gerar e falar com um homem próspero, chamado rei Abimeleque, rei dos filisteus. Quando ele chega em Gerar, quem fala com Isaque não é o rei Abimeleque. Antes dele se encontrar com Abimeleque, antes de Abimeleque poder conversar, falar, verbalizar com Isaque, o Deus que para ele, o Senhor que para ele não há nada difícil ou impossível, aleluia, fala com Isaque dizendo: Isaque, não desça a terra do Egito. E Deus vai fazer maravilhosas promessas dizendo: fica na terra que eu vou te indicar, porque eu vou te abençoar nesta terra. Eu vou abençoar-te de forma tão maravilhosa que a tua descendência será como as estrelas do céu. Isaque, fica nesta terra, porque em ti serão benditas todas as nações da terra. Isaque não desce ao Egito. Eu quero abrir aqui um parênteses para, aleluia, trazer a clara evidência do que Deus estava falando para Isaque. Em outras palavras, o Deus do céu estava dizendo: Isaque, obedece a minha palavra, como fez o teu pai Abraão, e eu o prosperei. Olha aqui para mim, irmão, aleluia, a tua vitória, a tua
tua bênção está vinculado, aleluia, à tua obediência. Vou voltar a dizer: a tua vitória, a tua bênção, a tua conquista, o teu milagre está vinculado, aleluia, à tua obediência ao Senhor. Isaque não desce à terra do Egito. Isaque poderia dizer: mas Senhor, está difícil aqui. Eu estou sabendo, Senhor, eu sou prova real. Estão semeando boa semente e, aleluia, seca não deixa a semente germinar da terra. Deus, está difícil, não está fácil, não tem condições favoráveis, não dá de ficar aqui. E o Senhor está dizendo a Isaque: aleluia, não se mova, não saia desse lugar. Olha aqui para mim, aleluia, eu não sei como você chegou aqui, mas Deus não precisa de condições favoráveis para te abençoar. Aleluia, se Deus está dizendo fica aqui, porque aqui vou te abençoar, fica. Se Deus está dizendo vai, vai. Mas a palavra de Deus, aleluia, nessa noite vem para alguém que está cocheando em Deus dois pensamentos, e Deus manda a resposta através da minha boca para te dizer: aleluia, fica onde eu estou te mandando, me obedece, porque para mim não tem coisa demasiadamente difícil, porque para o Senhor não tem nada difícil. Deus está falando com alguém aqui: fica. Aleluia. A Bíblia em 1 Samuel capítulo 15 diz que melhor é obedecer do que se sacrificar. Isaque vai ficar nas terras de Gerar, vai obedecer ao Senhor. Como é bom ser obediente, irmãos. Tem gente, pastor Júlio, batendo cabeça porque não obedece liderança, porque não obedece o próprio Deus. Daí fica, aleluia, rodando de um lado para o outro. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: não caminha nos teus próprios passos, não caminha pelas tuas próprias, aleluia, pensamentos. Caminha naquilo que eu estou te vendo, caminha nos meus passos. E você não pode caminhar da maneira que quer. Aleluia, tem uma palavra de Deus para ser observada. Fica nessa terra, obedece e eu vou te prosperar. Isaque obedece, ele fica naquela terra, ele peregrina naquela terra, e ele vai ver a bondade, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Ele está agora em Gerar. A intenção era descer ao Egito. O Egito era banhado pelo Nilo. Ali havia provisão para a fome que não tinha em Gerar, em Canaã. Mas ele fica obedecendo a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus vai prosperá-lo de uma tal maneira. Quando ele obedece a Deus em Gerar, Gerar quer dizer lugar de pernoite no hebraico, ou lugar de passar a noite. Aleluia, eu estou pregando a alguém aqui que está vivendo um período de dias difíceis e não sabe mais o que fazer. O que eu faço agora? Aleluia, parece que nada acontece, parece que nada floresce na minha vida. O Senhor manda te dizer: aguenta aí, aleluia, porque Deus está vindo na tua direção para te abençoar. Espera no Senhor,
confia nele e o resto ele tudo fará. Ei, Gerar, aleluia, é só uma noite escura. Gerar é só um período difícil. Gerar no hebraico significa lugar de pernoite, ou lugar de passar a noite. Olha aqui, eu quero te profetizar de olho aberto. É só uma Gerar na tua vida, é só uma noite escura na tua vida. O salmista no Salmo 30, versículo 5, ele vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Aleluia, persiste, permanece, não move do lugar, só adora a Deus, só obedece a Deus, porque a vitória virá em o nome do Senhor. É só um momento, irmão, é só uma Gerar, querido. É só uma noite escura que te desafia. Gerar não é o fim. Aleluia, amanhã vai nascer e Deus vai te dar vitória. Nenhuma noite dura para sempre. Nenhuma dificuldade diante do Senhor dura para sempre. Aleluia, confia no Senhor, espera nele, obedece a ele, e as mãos do Eterno, a mão daquele que para ele não há nada impossível, vai operar na tua vida. O Namauaia, pastor, mas você não sabe a minha dificuldade. Os dias estão tão difíceis, parece que as portas se fecharam. Pastor, eu estou vivendo em dias que o médico disse que não tem mais o que fazer. O diagnóstico não é favorável. O Senhor está te dizendo, aleluia, só espera, só confia. É só uma Gerar, aleluia, é só uma noite. Essa noite eu profetizo, vai ter um cabo, o sol vai raiar. Essa noite, essa dificuldade não vai impedir a mão do Deus do impossível operar na tua vida. A palavra de Deus do impossível é maior, é melhor, aleluia, do que palavra do médico. Ele muda diagnóstico, aleluia. A noite passa, ele abre porta onde não tem porta, aleluia, e Gerar fica para trás. Quem pode adorar por 30 segundos esse Deus que para ele não há nada difícil ou impossível? Adore a ele. É só uma noite. Gerar, lugar de pernoite, lugar de passar a noite. Na dificuldade parece que a noite não tem fim, parece que não temos saída. Aleluia. É só uma crise, é só um momento de dificuldade. Creia que o nosso Deus é perito, aleluia, em problemas. Nosso Deus é perito nas crises. Nosso Deus faz o que ninguém pode fazer nos dias difíceis da nossa vida. Para o Senhor não há nada impossível. Eu lembro-me quando eu e a minha família fomos missionário nas terras do sudoeste do Paraná. E um dos meus obreiros, irmão Noel, guitarrista da igreja, passou por uma noite negra, um momento de dificuldade extremo. Ele começou a faltar os cultos, e não era de faltar. Fui visitá-lo por algumas vezes, e cada vez ele pior, e o diagnóstico saiu que todas as vértebras da coluna dele estavam infeccionadas. A infecção era tão grave que começou a corroer os ossos da coluna cervical do irmão Noel. E eu lembro-me que eu estava no templo sede lixando os bancos para passar selador. E
O missionário irmão Natanael me disse assim: Salmo, vai chegar o meu povo lá do Recife. Estou falando de dificuldades. E eu não tenho nada de carne para oferecer a eles. Tu não teria para me ajudar? Eu disse: Natanael, estou na mesma dificuldade, não tenho nada. E começamos a lixar os bancos da igreja. Quando Natanael se retira à minha direita, porque o telefone celular estava tocando, e ele começa a chorar e dizer: obrigado, obrigado, eu recebo. E de repente ele correu, o pastor Davi, até a mim e disse: vai para a tua casa, porque o corvo já está se movimentando e a bênção está chegando pão e carne lá. Eu disse: corvo é provisão do Deus do impossível. Eu disse: é, Nata? Ele disse: é. Aleluia. Eu já estava doido para tomar um cafezinho da aleluia irmã Simone, a minha esposa. Mas antes eu passei já para orar pelo irmão Noel, que ia para o médico, aleluia, para fazer a cirurgia. E o médico tinha dito: olha, se eu errar na cirurgia, tu pode ter infecção generalizada, porque é muito pus, e tu pode morrer. Eu não dou garantia de vida. Mas o irmão Noel era crente, cria no Deus do impossível. Tem alguém aqui no meu lado direito que os teus dias têm sido de dor, aleluia, tu tem lamentado diante do Senhor. Eu vou dizer, aleluia, eu não sou sensacionalista, aleluia, eu sou, aleluia, condicionalista. Eu ainda creio nos dons do Espírito, eu ainda creio que Deus fala e cura, aleluia. Tem alguém aqui do meu lado direito, aleluia, que está dizendo: até quando essa dificuldade, até quando essa dor, até quando esse lamento eu vou fazer diante de ti, e tu não movimenta na minha vida com milagre? Eu quero te dizer, se você crê, aleluia, nessa dificuldade, você vai sair não derrotado, não prostrado, você vai sair erguido e de pé, com testemunho a ser contado, porque há um Deus que pode ir além da medicina, há um Deus que faz, aleluia, noite negra passar, em nome do Senhor Jesus. Lá vou eu, chego na casa do irmão Noel. Tem dois irmãos nossos tentando, pastor Placídio, botar o Noel no carro, mas no banco dianteiro não dava. Ele estava tomando morfina e a dor era intensa, e ele travou nessa posição, não conseguia mais ficar ereto, a coluna cervical não merecia, estava travada, aleluia. Mas quando o homem chega no limite, não há limite para o Deus, aleluia, do impossível, aleluia. Eu com minhas mãos ajudei então a colocar o irmão Noel no banco traseiro. No banco traseiro não deu dele sentar dessa maneira, tivemos que sentar ele de lado, e ali orei por ele, e ele partiu com a esposa, a irmã Eva, para ser operado. Quando eu deixei ele ali, eu fui para casa. Cheguei em casa, oh, como é difícil, aleluia, suportar dias difíceis. Como é triste, pastor Júlio, ver a nossa mulher chorar e nós ficar impotente diante do choro. Quando eu cheguei na minha casa, aleluia, Simone estava chorando sobre a máquina de lavar, ralando sabão em barra, porque nós não tínhamos sabão em pó. E eu disse: o que foi? Ela disse: se não tem sabão em pó, tu não tem dinheiro aí. Eu só disse: eu só tenho R$2. A dificuldade não vem para nos matar, a dificuldade é pedagógica, aleluia. Eu estou contando um testemunho por aqui, porque um dia sofri dificuldade, aleluia, mas estou de pé, aleluia, ainda estou pregando, ainda estou pastoreando, porque o nosso Deus não nos mata na dificuldade, Ele nos dá escape na dificuldade. O choro pode durar uma noite, aleluia, Gerar vai passar, você vai se alegrar, você vai contar testemunho, e não vai ser de terceiro, vai ser seu mesmo quem recebe essa palavra, aleluia. Adora o Deus do impossível. Vem comigo. Eu saí
aleluia, da zona onde ela estava lavando roupa. Vim, aleluia, para onde ficava a garagem, levantei os olhos ao céu e disse: Deus, eu nunca passei por isso. Eu não creio que tu me chamasse às missões para ver a minha mulher chorar. Quando eu orei assim, um carrão chegou, aleluia, e ali tinha de tudo. Tinha iogurte para as crianças, tinha carne, tinha galinha, tinha macarrão, e tinha sabão em pó, que dava de lavar roupa por um mês. Aleluia! E naquele dia nós sabemos que é muito bom servir o Deus que nos auxilia até nos dias mais difíceis. A tua lágrima é a última lágrima. Eu profetizo diante do Deus que eu sirvo, vai ter resposta, vai vir vitória, a noite vai passar, aleluia. Gerar vai ser só um marco de vitória na tua vida. Quem crê, quem crê, quem crê. Aleluia. Saí dali, tinha café agora, tomei o cafezinho da Simone e fui voltar para lixar os bancos. Mas lembra, eu tinha deixado o irmão Noel no carro para ir fazer a cirurgia. Quando eu voltei, era próximo das 10 da manhã. Quando chega 11h15 por aí, alguém me chama na secretaria da igreja. Aleluia, o moço veio e disse: olha, tem uma mulher chorando lá na secretaria e está pedindo pelo pastor Salmo. Quando eu cheguei, aleluia, eu vi a irmã Eva chorando. Eu disse: será que aconteceu o pior? Me gelou. Aleluia, ela levantou a mão e disse: pastor Salmo, aconteceu um milagre a caminho do hospital. Eu disse: o que foi, irmã Eva? Aleluia, quando o Senhor acabou de orar, aleluia, o irmão seguiu para o hospital comigo e com Noel. No meio do caminho, Noel começou a se endireitar no banco traseiro do carro e começou a dizer: estou sentindo uma quentura aqui na coluna, estou sentindo, aleluia, algo diferente aqui, está queimando tudo, aleluia, não está mais doendo a minha coluna, aleluia. Para o carro, que eu quero ficar de pé, aleluia. Sabe o que aconteceu? A medicina não podia fazer a não ser operar, mas como aconteceu com Isaac, que não precisou ir ao Egito, aleluia, irmão Noel não chegou nem no hospital, muito menos na sala de cirurgia. O médico não operou ele naquele dia, porque o Deus do impossível atravessou o caminho do irmão Noel, e o irmão Noel ficou curado para a glória de Deus. Aleluia. Depois do irmão Noel curado, eu dirigia uma pequenina congregação chamada DR, ou Cristo Rei. E pastor Júlio, tem uma erva daninha que dá no meio da brita, e lá era tudo brita. E eu metia lá veneno, e 15 dias estava lá a erva daninha. Mas agora eu consegui um ajudante. Me pergunta quem era? O irmão Noel. O irmão Noel não queria passar veneno. Aleluia, pastor, assim não é bom. Aleluia, pastor, é bom é assim. Aleluia, e fazia assim: pastor, glória o nome do Senhor. Aleluia, eu nunca vou esquecer daquela oração. Olha aqui, pastor, Deus não me deu uma coluna de, aleluia, apenas osso. Deus me deu uma coluna de aço. Glória a Deus. E desde o dia que eu saí de Francisco Beltrão para vir a São Francisco pastorear, o irmão Noel, aleluia, até hoje está tocando a guitarra na igreja e está dizendo que Deus é um Deus do impossível. Me mostra, me diz, aleluia. Josué 32:27, Deus fala a Josué, me diz, Josué, me mostra, Josué, alguma coisa impossível para mim, porque para o nosso Senhor nada é impossível, nada é impossível. Levanta a tua mão, eu vou dar 30 segundos só para você adorar, porque o endereço do Senhor é no meio da adoração.
Então vai, adora. Adora enquanto você adora. Aleluia, a noite passa. Enquanto você adora, aleluia, a medicina do céu atua. Se você crê, adora o nome do Senhor. Aleluia, Ele ainda faz milagre. Versículo 12. Estou no tema. Estou falando de dificuldades na vida humana sobre a terra. Palavra difícil faz parte do nosso vernáculo, do mundo das nossas palavras. Pastor Davi, Deus não conhece isso. Dificuldade. No versículo 12, a Bíblia vai dizer que Isaac ficou naquela mesma terra. Isaac semeou naquela mesma terra. Ali diz Isaac semeou naquela terra. Na minha tradução diz Isaac semeou naquela mesma terra. Que mesma terra é essa? A mesma terra aonde alguém semeava e por causa da escassez de água não colhia. Mas a um homem obedecendo em dias difíceis. Está um homem crendo na palavra que o Senhor liberou sobre a vida dele. Aleluia, nos dias que parecia impossível alguém plantar e colher. Veja a dificuldade. Se a terra está sem água, se não chove naquela terra, se você não tiver fé, é ilógico semear, irmão Placides, porque tudo está dizendo: quem semeia não colhe, porque a semente não morre, não germina na terra. Mas a Bíblia está dizendo que Isaac obedeceu e creu de uma tal maneira que Isaac semeou naquela mesma terra. Isaac, estão plantando e não estão colhendo. Eu vou plantar, porque Deus falou, e se Deus falou, vai acontecer. Isaac, é impossível, o meu Senhor é o Deus do impossível. Isaac, não vai dar certo, pode não dar certo para quem não crê, mas eu sei quem falou comigo. Aleluia, vou semear. Aleluia, semeie, aleluia, faça a tua parte, creia, sem duvidar, obedeça e semeie. A Bíblia nos diz que um é aquele que semeia, outro é o que rega, mas nem o que semeia, nem o que rega é capaz de trazer o crescimento. Aleluia, se tem um que semeia, se tem alguém que rega, aleluia, tem alguém que dá o crescimento, que faz o impossível, aleluia, e não é o homem. A mão do homem só rasga a terra, a mão do homem só lavra a terra, a mão do homem só lança a semente, a mão do homem só rega. Então semeia, aleluia, então espera, então rega, então faz, então obedece, porque Deus não vai falhar, porque Deus não vai falhar. Aleluia, quem dá o crescimento, quem faz o milagre é o Senhor. Quem pode adorar, aleluia, vai ter colheita, aleluia, vai vir coisa boa. Não saia desse lugar, não se mova, aleluia, não ande pelos teus próprios caminhos, mas fica onde Deus está te mandando ficar. Ei, fica e não fica inerte, semeia, rega, faz a tua parte, porque o milagre vem de Deus, porque para o Senhor nada é impossível. E semeou Isaac naquela mesma terra. Que mesma terra é essa? Terra da fome, terra da seca. E semeou Isaac naquela mesma terra. E, vírgula, tempo, na leitura de nós respirar e Deus agir.
Deus não precisa muito tempo. Ele é o Deus do já. Ele é o Deus do agora. Isaac semeou naquela mesma terra. Na terra da dificuldade. Na terra da fome. Na terra que todo mundo dizia é loucura fazer isso. É jogar semente fora. Ficar aqui, aleluia, não é favorável. E naquele mesmo ano, semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, você não entendeu? Vou repetir. E semeou Isaac naquela mesma terra. E naquele mesmo ano, semeou Isaac naquela terra. Tem gente entendendo aqui do meu lado esquerdo. Aleluia. E colheu naquele mesmo ano. Vou dizer de novo. E semeou Isaac naquela terra seca, naquela terra que não dava nada. E semeou Isaac naquela mesma terra. E naquele mesmo ano. E naquele mesmo ano. E naquele mesmo ano. E naquela mesma terra. E naquele mesmo ano. Naquele mesmo ano. E naquela mesma terra. Aleluia. Colheu 100 por um. Colheu 100 por um. Colheu na terra seca, colheu na terra da dificuldade, colheu, aleluia, no tempo de improbabilidade, colheu no tempo difícil, plantou e colheu. Você vai colher, você vai colher, você vai colher, você vai colher. Está difícil, alguém está dizendo não é favorável, o Senhor está dizendo fica, semeia e colhe, porque eu sou Deus que faz prosperar a terra no dia da adversidade. Quem pode crer? Vou fazer exegese para você entender. Semeou naquela mesma terra. E naquele mesmo ano. Não entendi nada, pastor. Olha aqui para mim. Tua dificuldade para o nosso Deus é nada. Alguém está dizendo, está demorando. Isaac obedeceu, semeou, e naquela mesma terra, naquele mesmo ano. Não foi 2 anos após a semeadura, foi naquele mesmo ano. Não estou entendendo, pastor. Levanta a tua mão que eu vou profetizar a palavra de Deus, que não volta vazia. Quem quer recebe, não vai demorar a bênção. Aleluia, não vai demorar o milagre. E semeou naquela mesma terra. Aleluia, e não demorou 12 meses, não demorou. Naquele mesmo ano, aleluia, colheu alguma, aleluia, algum fruto. Não, a semeadura aconteceu, mas a colheita foi exorbitante, foi maravilhosa, foi espantosa. Naquele mesmo ano, aleluia, colheu 100 por um. Deus vai, aleluia, te surpreender. Levanta a mão e toma. Não estou tocando bangô, não estou falando sobre macumbaria, feitiçaria, que alguém faz e algo não acontece. Estou pregando a palavra do Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Estou pregando a palavra de um Deus que faz o impossível acontecer. E eu estou dizendo para ti, recebe, não vai demorar, a cura vai vir. Aleluia, eu vou profetizar. Aleluia, o ano não acaba. Se você crer, se você confiar, se você obedecer, o ano não acaba sem o teu milagre acontecer. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia, e colheu naquele mesmo ano 100 por um. Eita, fartura na terra seca, fartura onde não dava nada. Alguém está em expectativa. O que está acontecendo? Quem é esse homem? Ninguém plantava e colhia. Os filisteus, olha o texto, estão olhando arregalado. Tem gente que está preocupado com o ano que vem.
Quem é que vai ganhar as eleições? Deus está com a rédea da história na mão, irmão. Nada vai acontecer, aleluia, que Ele não permita. Aleluia, agora não desista. Aleluia, o desfavorável Ele faz favorável. Aleluia, Deus não depende da agricultura, Deus não depende do governo, seja ele de direita ou esquerda. Se o Senhor diz que vai abençoar, até alguém, aleluia, planta e não colhe, mas nós não veremos crise, nós vamos ver Cristo, nós vamos ver prosperidade, nós vamos ver Deus agir. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Nossa esperança é Deus. A nossa esperança não está no homem. Pastor, esse homem na terra seca plantou e colheu, por quê? Como é que foi isso? Será que Isaac era hábil na área da agricultura? Será que Isaac conhecia tudo de plantio? Não. Será que Isaac tinha habilidades na escolha da boa semente? Também não. Será que Isaac importou terra? Também não. Então como é que ele colhe naquela mesma terra seca? Que o texto começa a dizer que havia fome, e ele colhe 100 por 1. Está no texto. Só sei pregar a Bíblia, irmão. Isaac semeou naquela mesma terra, não demorou, naquele mesmo ano colheu 100 por 1. Por quê? Se não era bom na agricultura, então foi a semente que era boa? Não. O segredo está aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O Inamauato e Astebam Manto, que tecladista, por quê? Aleluia, irmão que canta lindo, por quê? Aleluia, por quê? Por quê? Porque o Senhor, você, aleluia, está perdendo a glória, me ajuda aí, irmão. Aleluia, por quê? Aleluia, pergunta para o texto, por quê? Aleluia, pergunta para a Bíblia, por quê? Pergunta para a palavra de Deus, por quê? Aleluia, vai aparecer, aleluia, o nome, o Senhor, porque, aleluia, a terra, não, porque as condições, não, aleluia, porque a chuva caiu, não, aleluia, por quê? Porque o Senhor o abençoou, porque o Senhor o abençoou, aleluia. Eu quero ver se tem alguém entendendo aqui, aleluia, por quê? Por quê? Porque o Senhor o abençoou, aleluia. Quem está entendendo aqui, do meu lado direito, eu vou para o lado esquerdo, aleluia, por quê? Aleluia, que ele semeou, aleluia, e colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Eu encerro. Passa o próximo versículo aí, meu irmão, que está no Data Show. Está difícil. A terra imprópria, não tem condições. E ele enriqueceu. Pastor Placíris, na terra improvável, quem obedece, enriquece. E as bênçãos do Senhor enriquecem e não causam dores. É a palavra de Deus que diz. E ele enriqueceu. Não foi um momento. Ninguém aguentava o homem. A obediência faz alguém plantar e colher. E continuou. Leia. Enriqueceu. E continuou. E continuou. E ficou. Emauando ibawacanto achubama.
Levanta a tua mão, você que crê. Está difícil, mas para Ele não tem coisa demasiadamente difícil ou impossível. Aleluia. Agora eu vou dar 30 segundos só para você mostrar a tua dificuldade. Vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga a Deus: esta é a minha terra seca. Aleluia, essa é a minha gerada impossibilidade. Vai, fala. Aleluia. Se desejar chorar, chora, porque Ele colhe as tuas lágrimas, mas não vai ficar no esquecimento. Deus vai te prosperar, Deus vai continuar te prosperando, Deus vai te enriquecer. Aleluia. Deus vai, aleluia, fazer aquilo que parece impossível. Recebe agora a graça, recebe agora unção, recebe agora primeiro no nível espiritual, porque não adianta enriquecer e ser pobre no espírito. Primeiro as coisas do céu, aleluia. Depois a semente floresce, depois, aleluia, a árvore dá fruto, depois a sementeira produz, aleluia. Mas primeiro recebe graça para crer, graça para falar língua estranha, graça para crer no nome do Senhor. Recebe agora. Fala com Ele, fala com Ele as tuas necessidades, fala para Ele as tuas dores, fala para Ele, aleluia, o que está passando na tua vida. Vai. Se coloque de pé. Não, aleluia, não há. Há uma canção que nós cantamos que diz assim: não há Deus maior. Cante. Não há Deus. Cante confiando. Tão grande como nosso Deus. Nosso culto é racional, você vai entender o que você está cantando. Com a razão, vai. Não há Deus maior. Mostra alguma coisa grande para Ele e diz que é maior que Ele. Não há Deus. Mostra uma dificuldade que Ele não possa resolver. Não há Deus tão grande, não há como nosso Deus. Olha só. Criou o céu, criou a terra. Se você levantar a mão como aquele irmão lá atrás está fazendo, aí fica mais lindo o louvor. Daí ele sobe como incenso aromático. Você que quer apresentar a tua dificuldade, levanta a mão. Em coro cantamos. Enquanto você canta, o milagre pode acontecer agora. Agora. Vai ter testemunho a ser contado. Para o céu. Oh, aleluia. Para o céu. Para o céu. Para o céu. Louvor. Aleluia. Bem baixinho. Deus, o Senhor fez prosperar, enriqueceu Isaac naquela terra. Ele continuou a prosperar. E a Bíblia vai dizer, eu encerro aqui, que os filisteus, povo que não é povo de Deus, povo que não crê num Deus que opera o impossível, e os filisteus ficaram com inveja de Isaac. Alguém vai dizer: como é que pode? Está acontecendo isso na vida dele. Eu vi, ele estava no raso,
ele não tinha nada e agora começou a prosperar. E alguém vai perguntar para você o que aconteceu, daí você vai dizer: foi o Deus do impossível, foi o Deus do impossível que me tirou de baixo, me colocou em cima. Foi o Deus do impossível que fez o que o médico não podia fazer. Foi o Deus do impossível que abriu porta que estava fechada. Aleluia, porque não há Deus maior que o nosso Deus. Como nosso Deus. Aleluia. E os filisteus Criou o céu, invejaram criou a terra. Isaac. Posso orar comigo? Criou o sol. Enquanto a banda canta, e as estrelas. se você ouviu essa palavra, se Deus de verdade falou contigo, você precisa de um milagre, do impossível desoperando. Venha para frente e corra. Eu tenho que passar para o pastor Júlio, eu quero ser prudente. Amanhã o povo trabalha. Aleluia, venha, venha, venha. Aleluia, hoje Deus vai fazer milagre. Oh, aleluia. Se você está enfermo, venha para frente. Venha para frente. Deus vai além da medicina. Deus faz o impossível. Deus trabalha aonde o homem é impossível. Aleluia, trabalhar. Deus opera aonde a mão do homem não consegue alcançar. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há Deus maior. Eu gostaria que quem está enfermo ficasse aqui no meu lado direito. Com a permissão do pastor Júlio, o anjo dessa igreja, nós vamos te ungir. Aleluia, quem está enfermo e quer que Deus ainda cura. Aleluia, fica aqui perto. Aleluia, do irmão Paulo, vem cá. Aleluia, Deus vai te curar nessa noite. Aleluia, Deus vai aonde o bisturi do médico não pode ir. Ele vai aonde a medicina não conseguiu. Aleluia, está aonde a medicação não está agindo. Venha, aleluia, não há impossível para Deus. Não há impossível para o Senhor. Fecha o olho. Aleluia. Aleluia. E vai dizendo: eu preciso, Senhor. Pastor Placídios, vem cá. Aleluia, pastor Placídios, olha aqui. Amado Deus.